163. Regressor Instruction. Capítulo 859. O último, 92. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Como você tem estado? Eu também deveria te perguntar isso. Você tem ido bem? Não, nem preciso perguntar. Provavelmente você está bem e se divertindo. Muito divertido. Tem um certo tom de mordacidade nas palavras dela. Nossa conversa dificilmente começaria de bom humor. Gi, o que há com você? Acho que tenho que explicar por que estou fazendo isso. Tentei começar a conversa como um reencontro caloroso e comovente, já que não nos víamos há muito tempo, mas fiquei um pouco cauteloso com a reação dela. Ela havia lidado com a situação conforme o que contou a Xuejin, mas talvez mudasse de ideia de novo. A melhor escolha possível era entretê-la por enquanto. Falei baixinho, com uma voz doce, como sempre fizera. Não funcionou com todo mundo, mas eu não perderia nada agindo com cautela nessa situação. Como eu poderia me sair bem sem você? Senti sua falta todos os dias, tanto que nem conseguia comer ou dormir direito. Todo dia era um inferno. Minha vida sem você não tem sentido. Acabei de perceber isso, sabe? Eu não sabia que seria assim. Só percebi o quanto você era precioso quando ninguém estava ao meu lado. Eu queria ver todo mundo também, mas sério. Você não sabe o quanto senti sua falta, Leji. Para com essa besteira. Só não faça isso. Estou sendo honesto. Senti tanta falta da sua voz. E seu sorriso. Sua risada. Senti falta das conversas que tive com você. Tenho certeza que você sabe disso. Você é minha alma gêmea, afinal. Eu não sei. Para mim, estamos conectados pela alma apenas em palavras. Você e aquele desgraçado que te esfaqueou também são almas gêmeas. Poder compartilhar sua visão também deve ser bom, né? Não venha aqui mentindo. Não vou acreditar. O que houve, Ji? Por que você teve que mencioná-lo? Você sabe que não deveria fazer isso. Eu entendo que você está de coração partido e com raiva. Eu sei que estava errado. No entanto, a situação é diferente agora. Não posso explicar tudo agora, mas... Você sabe quanto eu penso em você. Deus. Não ouse dizer assim. Gei. Parar. Acho isso realmente nojento. Vamos, Gei. O que há com você? Minha alma gêmea. Meu amor. Você não vai me olhar e me perdoar? Nada vai mudar entre nós, certo? Sinceramente, achei que não funcionaria. Mas, pelo contrário, parecia estar tendo efeito. Achei que serviria. A reação dela não foi tão apaixonada quanto quando fiz isso com Eira, mas foi suficiente. Chamar de sucesso. Eu realmente não podia ter certeza. Falei com fofura e brincadeira, mas deixá-la de bom humor foi outra história. Trabalhar comigo e nos termos ótimos foram duas coisas diferentes. Claro, ela provavelmente cooperaria, já que isso já havia sido combinado, mas havia uma grande discrepância entre agir voluntariamente e relutantemente. No começo, ela riu de mim, aparentemente achando absurdo, mas esse tipo de trabalho exigia repetição, sinceridade e consistência. Era questionável se isso seria suficiente, mas a história sugeria que o seria. Elogios nunca perdiam. Que chato. Por quê? Eu já conheço essa técnica, por isso. Eu deveria cooperar de qualquer forma. Pare de enrolar e comece a falar sobre o que tem a oferecer. Não, deixa eu te dizer o que eu quero em vez disso. Você não está tentando me pegar de graça, está? Claro que não. Claro, havia exceções. Legiou. Lake Leon. Hã? Vamos só com isso. É legal e sexy. O que isso significa? Explicar não é sexy. Ah. Não é suficiente, mas será uma transação satisfatória, que Leon. De qualquer forma, como você disse, não temos tempo. Vamos acabar com a conversa inútil aqui. Tenho muitas perguntas e muitas coisas que quero perguntar. Se quiser continuar sussurrando no meu ouvido com essa sua voz doce, faça isso depois, quando sairmos juntos. Não desperdice sua energia aqui. Isso machuca meu orgulho, mas acho que não vou conseguir me concentrar se você continuar assim. Ah, na verdade, não tenho certeza se imaginei a situação até agora. Eu verifiquei-o no Kazugano, mas você sabe que nada é absoluto. Do que você está falando? É como eu disse. Você achou que tudo que eu disse ao Yejin era mentira, que foi coincidência eu ter bolado um plano no momento em que visitei-o no Kazugano depois da sua morte.
O motivo de você ter vindo até mim foi por causa da sua aposta com Lúcifer, certo? Achei que você saberia tudo isso. Você não tinha certeza, mas devia sentir que eu estava te ajudando. Eu também estava deixando óbvio. Ela está realmente cooperando. Era bom ouvi-la falando como uma arma de fogo rápido. Parecia que eu não era o único que precisava dessa conversa e que ela esperou tanto quanto eu. O que ela dizia era difícil de entender, porque ela continuava falando de forma imprudente, o que não era do seu feitio. Tentei pedir para ela falar devagar por um momento, mas ela respirou fundo e continuou antes que eu pudesse intervir. Concluindo, não sei os detalhes da aposta. O quê? Nem tenho certeza disso. Tenho algumas previsões, mas não tenho certeza se é certo eu te contar isso ou não. Então não posso dizer mais nada. Você ainda? Não. Claro que eu estava com raiva. É verdade que agi porque queria que eles pagassem o preço por ousarem tocar no que é meu, mas meu interesse em você voltar aqui é ainda mais importante do que isso. Eu sei que houve um contrato entre você e Lúcifer, e também sei que você teve que apagar suas memórias por causa disso. Considerando esses dois fatos, eu esperava que fosse necessário para conquistar a divindade porque havia necessidade de expedientes. Por isso que fiz essa masmorra. O continente onde o Filho da Luz foi sacrificado não foi feito por impulso. Ela foi projetada para lhe proporcionar o maior lucro possível em relação ao valor investido. Pode parecer que estou apenas seguindo sua história, mas o processo de criar uma estrutura que possa trazer altos retornos não foi fácil. Sou grato por isso, mas... É só isso? Porque está perguntando o óbvio. Eu ia explodir se fosse um erro. Ainda bem que não aconteceu. Sério. O momento não parecia certo, mas o resultado não foi ruim. Fiquei tranquilo o suficiente sabendo que ela ganhava muito acima de tudo. O plano não deu errado, afinal. Talvez o motivo de Leiji ter estendido a mão fosse porque sabia que eu já estava em movimento. Como assim não pode me contar? Fazer isso arriscaria mudar o futuro. É disso que estou receoso. Isso não será uma variável. Entendi. Trouxemos o Rafael para o nosso lado por um motivo. Ele estava com você? Sim. Na minha opinião pessoal, ele também é uma variável. Ele é cheio de energia, mas é muito emotivo e facilmente deixa escapar. Eu não queria deixá-lo sozinho. Achei que ele ia estragar tudo antes. Pensei um pouco, mas achei que minha escolha estava certa. Ele é meio. Sim, ela está certa. Não consegui encontrar uma palavra mais apropriada do que essa. Se ela o tivesse deixado sozinho, ele teria causado algum grande acidente em algum lugar. Olhei silenciosamente para Leiji, que estava sentada na mesa conversando. Shueijin estava com Sun Yong e Kazugano, que olhavam para a lança. Talvez estivessem expressando o desejo de conversar comigo. Eu adoraria conversar com eles se tivesse a chance, mas não tinha certeza se isso seria possível. Eu não sabia quando a conexão terminaria. Não acho que ela esteja mentindo. Provavelmente estava tentando ser o mais próxima possível da verdade com suas palavras. Não havia motivo para ela fazer o contrário. Talvez todas as suas ações fossem focadas em evitar e prevenir o máximo de variáveis possível. Tinha que ser porque ela estava convencida de que, se fosse deixado como ela havia projetado, ou mais precisamente, como nós havíamos projetado, ela teria bons resultados. Ok, eu também entendo isso. Mas quanto tempo eu teria que ficar sem saber? Já estávamos correndo perto do fim. Eu poderia ter aguentado no meio do processo, mas neste ponto, eu preciso saber. Acho que devo saber, Ji. Achei que você diria isso. É quem você é. Se você está preocupado, não precisa me contar tudo, mas acho que devo saber que tipo de quadro você tem pintado e exatamente o que eu no Kazugano tem presenciado. Tem mais alguma coisa que você gostaria de saber? Como a cena em que você é ressuscitado, talvez. Então você está me dizendo que eu vou voltar. Se eu não tivesse visto isso, não estaria sofrendo assim. Mas não é só isso. Tem mais coisas que você pode me contar. Como eu voltei foi mais importante. Eu estava preocupado em criar uma variável, mas além disso, o medo de não saber nada era maior. Como ela disse, não foi porque eu era controladora, mas porque eu estava preocupado com como essa história poderia terminar. Leiji enrolou silenciosamente o cachecol no pescoço. Não fique agitado. Hã? Para ser honesto, nem eu sei se estou fazendo a coisa certa. Mas se fosse você, se tivesse chegado até aqui, provavelmente gostaria de saber a qualquer custo. Mesmo que eu não estivesse aqui, você saberia de qualquer jeito. Então,
Não faça nada imprudente depois de ouvir isso. E isso é: Kim Sung vai morrer. O quê? Kim Sung vai morrer no seu lugar. É tudo que posso te dizer até agora. Você poderá aprender o resto sozinho. Novamente, não há outro futuro. Kim Sung vai morrer. Por que dizer 3 vezes? Quando inconscientemente virei olhar, vi Kim Sung. Ele chorava, com as asas abertas enquanto segurava meu cadáver destruído. As cabeças dos outros haviam sido lançadas, talvez pelo ataque do único invasor. Uma explosão ecoou com um estrondo alto enquanto ataques chegavam de todas as direções. Kim Sung cobriu o corpo e conteve as lágrimas. Na chuva de flechas e magia, ele silenciosamente abriu as asas e balançou sua espada. O ambiente ao redor explodiu mais uma vez. Naquele momento, Kim Sung ergueu sua espada em direção à humanidade. Provavelmente já tinha decidido isso. Porque ele morreria. Regressor Instruction capítulo 860, o último, 93. Meu primeiro pensamento foi que Lei Ji talvez quisesse se livrar de Kim Sung. Lei Ji manteve Kim Sung sob controle até agora, e ela expressou isso sem saber. Assumindo que Kim Sung se tornar nosso inimigo também era obra dela. Muitos fatores a fizeram não gostar de Kim Sung. Ele tinha uma força insubstituível, e não havia escolha a não ser responsabilizá-lo por me transformar em um trapo e me matar em primeiro lugar. Ji e eu tínhamos personalidade para esquecer a graça, mas nunca esquecemos nossas mágoas. Fazia sentido ter esse tipo de preparação se ela achava que ele teria que pagar por suas ações de qualquer forma. Antes de decidir se era razoável ou não, esses pensamentos continuavam passando pela minha cabeça. Foi então que ouvi a voz da Ji. Estou perguntando só por precaução, mas você não acha que estou planejando algo, né? É claro. Sinto que a situação não é ruim, mas por favor, saiba que não tenho motivo para isso. Eu não gostaria de transformar o Open em um inimigo. Sou uma pessoa boa o suficiente para responder a todo tipo de coisa. Eu sei que Kim Sung é importante, mas Lee Ki-yong é mais importante para mim. Isso não me deixou outra opção a não ser planejar o plano com ele como prioridade. Tenho a capacidade de liderar a situação, mas não a capacidade de mudá-la. Eu não tentei, mas isso não significa muita coisa. Não importa quantas vezes eu veja, dezenas ou centenas de vezes, o futuro permanece o mesmo. É bastante natural dizer que consegui chegar a uma conclusão. Uma conclusão de que este é o futuro certo. Essa é a resposta certa. Você apagou sua memória porque não queria mudar esse futuro. Para bloquear a possibilidade de ir para outro futuro. Isso foi convincente. As circunstâncias que a fizeram pensar assim eram compreensíveis. Na verdade, ela deveria ter pensado assim. Se eu estivesse no lugar da Lei Ji, teria feito o mesmo e tomado as mesmas decisões. Ela começou o jogo, sabendo que eu gostaria de descartar variáveis. Se o futuro com todas as impurezas removidas significasse a morte de Kim Sung, havia espaço para admitir que era a resposta correta. Talvez. Foi isso que aconteceu. Claro, ainda havia um tempo até eu ter certeza que essa era a resposta correta, mas achei que a possibilidade era alta, dada a situação. Era bastante plausível. Se eu tivesse essa memória, nunca teria apostado a favor da morte de Kim Sung. Lembrando como ficou um pouco abalado quando a espada do Serafim uma vez o atacou. Está ainda mais assim agora. Lei Ki-yong apagou suas memórias sozinho. Você achou que era uma variável. Talvez. Você nem conseguia confiar em si mesmo. Você deve ter conseguido manter a compostura. Foi assim que eu julguei. Decidi com medo de arruinar o futuro que você havia projetado. Tenho certeza do meu julgamento, mas estou errado. Por que você me contou isso? Eu já te disse antes. Você vai descobrir um dia. E eu não queria ser o alvo do seu ressentimento. Talvez também seja porque estou convencido de que o futuro não vai mudar, não importa o quanto eu tente. Já cheguei longe demais. Pisou no freio ao girar o volante e não me permite mais evitar. Já está bem na sua frente. Mas vendo sua reação, acho que não deveria ter contado. Ela falava enquanto acariciava a lança. O olhar dela para ela não transmitia emoção, me deixando sem ideia do que ela estava pensando. Claro, ela não estava preocupada com Kim Sung. Ela é fria porque ele não é do seu povo. Talvez, se a Eon-su estivesse no lugar de Kim Sung, ela teria ficado vermelha e feito alarde. Não pense que estou com frio. Não tem jeito. Não há chance de você arriscar matar Kim Sung. Na verdade, acho que você tinha seguro. Claro,
Você está fazendo algo ruim com ele, mas não acho que seja suficiente para forçá-lo a desistir da própria vida. Considerando que você jogou os dados com confiança, deve haver algo ali. Isso também não está errado. Você está certo. O problema é que eu não sei o que é seguro. Eu nem sei nada sobre isso. Claro, isso não significava que algo não viesse à cabeça. Na verdade, uma hipótese me veio à mente assim que ouvi as palavras de Lei Ji. A recompensa da aposta pode não ser a ressurreição de Lei Keelong. Havia a possibilidade de ser a ressurreição de Kim Sung. O conteúdo da aposta pode ser diferente do que eu imaginava. Será que sempre foi assim desde o começo? Isso significa que ele está se sacrificando para morrer por mim? Sim. Yuno Kazugano viu desaparecer, e você abriu os olhos. Dadas as circunstâncias, seria correto dizer que ele te salvou, certo? O conteúdo da aposta poderia ser se Kim Sung se sacrificaria para me salvar ou não. Pode ser que não seja a sua ressurreição que estamos reunindo divindade agora, mas sim a dele. Não vou tomar decisões precipitadas. Vou deixar com você. Minha cabeça dói demais só de pensar nisso. Não. Provavelmente é isso mesmo. Sim, faz sentido. Tem algumas coisas que estão me incomodando, mas há uma alta probabilidade de que esse seja o caminho correto. Mesmo que meu plano falhe, ainda pode haver uma forma de salvá-lo através de Lúcifer. É arriscado chamar esse seguro. De qualquer forma, há uma coisa que podemos fazer. Imagem. Arrastar isso o máximo que der. Sim. Exatamente. Não era que eu não estivesse nervosa, mas eu estava numa situação em que tive que me forçar a rir. Se eu não continuasse no circuito da felicidade, minha boca ressecava de nervosismo. Isso é certo. O Deus do pôr do sol voltaria de qualquer jeito. Onde mais poderia haver um milagre assim? Também era uma imagem perfeita para a narrativa, e não havia nada do que reclamar. O seguro também estava bem preparado. Mas, caramba, eu estava preocupado. Não podia ser assim. Realmente não podia. A essa altura, tive que pensar em outra forma. Não seria tarde demais para consertar depois que aconteceu. Só precisava respirar fundo mais algumas vezes, conferir de novo e pensar no número de casos um a um. Senti como se minhas mãos estivessem tremendo. Minha respiração só ficou mais rápida, e meu coração parecia disparar. Era difícil manter a sanidade com o suor frio e a sensação de que eu desmaiaria a qualquer momento, mas a paz permeava meu corpo enquanto eu tocava lentamente meus olhos. Não há chance de eu abandoná-lo. Não havia chance de eu abandonar o regressor que criei com todo o meu cuidado. Se eu fosse abandoná-lo assim, não teria usado ele em primeiro lugar. Eu até consegui o manual do instrutor regressor de grau mítico para ele. Não seria exagero dizer que eu havia jogado fora mais da metade do que ganhei desde que cheguei ao continente. Não pude deixar de pensar que meu eu do passado devia ter um seguro para si mesmo, não só para a segurança de Kim Sung, mas também para o próprio Lei Keelong. Minha respiração se estabilizou, e sorri devagar. Senti que agora estava em um estado em que podia tomar decisões racionais como sempre. Um prazer indescritível passou pelo meu cérebro, enviando sinais de perigo. Tanto que ficou borrado por um momento. Agora estou calmo. Acho que está pronto. Gi. Vou acrescentar mais uma cláusula às minhas exigências. Talvez seja melhor você ir à terapia comigo. Acho que você precisa disso. Você provavelmente acha constrangedor ir sozinho. Não é nada de que se envergonhar. Claro que vou com você, Ji. Mais uma vez, voltei meu olhar para Kim Sung. Então é hora de trabalhar. Vi ele empunhando a espada atordoado, com lágrimas continuando a escorrer dos olhos. À primeira vista, essa cena pode levar a um mal-entendido. Nosso Unsung havia se tornado inimigo da humanidade e estava empunhando sua espada contra eles. Qualquer um pensaria isso ao presenciar isso. No entanto, havia uma situação pós-guerra. O povo tinha que ver. Na verdade, exigiu edição de várias maneiras. Espadachim do poente, que diabos você está fazendo? Salvar. Salvar. Me. É um monstro. Um monstro. Peço desculpas. Nós estávamos errados. Desculpa. Lute com ele. No fim das contas, ele é humano. Ele não é diferente de nós. Na verdade, não. Ele não pode ser chamado de humano neste momento. Havia a sensação de que o método era cruel demais. Era difícil de descrever porque parecia que ele causaria a pior dor a todos os envolvidos.
As cores vermelhas continuaram a aparecer em todas as direções, e os gritos não pararam, chegando ao ponto de parecer um inferno até para mim. Enquanto isso, a luz do pôr do sol não desapareceu. Poderia significar que ele havia escapado completamente de Lúcifer, mas talvez também significasse que estava fazendo essa escolha como Deus do pôr do sol. Talvez eu estivesse certo. Mas tudo bem. Eu entendo. Talvez até o povo continental entendesse isso o suficiente. Se olhassem para o corpo destruído de Lake Leone, provavelmente perceberiam e simpatizariam com a raiva do espadachim do poente. Vou ter que lançar isso em Laios. A Ian não deveria ver isso. O diretor Leige e o diretor de câmera Ronov não precisariam explicar tudo. Não surpreendentemente, um grande espelho da deusa flutuava pelo continente. O corpo do cardeal honorário, completamente destruído, estava no novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. O espadachim do pôr do sol rangeu os dentes enquanto suas lágrimas escorriam, a espada na mão. Por quê? Por que você está fazendo isso? Por quê? Por quê? Ele amava todos vocês. Ele te amava mais do que qualquer outra coisa. Que diabos há de errado com vocês? Por que você não pode deixá-lo em paz? Por que você teve que violá-lo assim? Ele é quem sacrificou tudo. Ele não se poupou nem mesmo no momento de sua morte. Por quê? Por que você teve que fazer isso? Você teve que levar tudo? Filhos da puta. Seus desgraçados. Por favor. Deixar. Eu vivo. Ele vai dizer que pode te perdoar. Ele vai dizer que está tudo bem, que não significa nada, e que pode entregar tudo. Ele sempre foi assim. Mas eu não posso te perdoar. Eu não posso te perdoar. Sei que isso vai deixar Killian triste. Eu sei que estou fazendo o imperdoável, mas acho que não consigo perdoar nenhum de vocês. Não importa quantas vezes eu pense nisso. Eu já tinha sentido isso há um tempo, mas ele parecia meio louco. A cena estava tão escura que eu já não sabia se isso funcionaria positivamente mais. Provavelmente muitas pessoas ficariam assustadas ao ver aquilo. Quaisquer que fossem as circunstâncias, certamente haveria quem ficasse intrigado com a desumanidade que Kim Il-sung mostrava agora. Contudo, o medo também é fé. Não apenas a admiração pelos deuses, mas também medo deles pode ser considerada fé. Talvez até mais eficaz do que a admiração. Para ser honesto, eu nem conseguia pensar em nenhuma diferença entre eles. Talvez o cara que estava se mudando agora soubesse disso melhor. Por que você não reconhece, Deus do pôr do sol? Por que você não entende, meu Deus? Pegando um de seus olhos, ele deu um passo à frente. Para o palco. Regressor Instruction capítulo 861, o último, 94. Como eles apareciam em público era o mais importante para todos os vilões. Pessoalmente, achei que a primeira impressão que um causava era mais importante do que o processo ou o resultado. Por meio dele, a identidade de um personagem podia ser vista claramente, mostrando o quão cruel, malvado, perigoso e cruel bastardo era. Especialmente no caso do nosso vilão Canto, isso precisava ser considerado ainda mais prioritário. Aquela cena sozinha já revelou sua dualidade, afinal. Para ser honesto, não era tão óbvio pela aparência externa, mas essa era sua identidade. Fingia ser um santo, clamando que criaria um mundo para o continente e para os fracos, mas na verdade, estava tentando satisfazer seu próprio egoísmo e ganância. Simplificando, era uma tela preta. Provavelmente todos achavam que ele era descendente do Filho da Luz. Eu tinha certeza de que muitos de seus seguidores o viam assim. O descendente do Filho da Luz. A nova esperança para o continente. O legado dos Lake Leone. Eles poderiam tê-lo visto como o novo parceiro do Deus do pôr do sol. Mesmo que não fosse, muita gente falava assim por causa da manipulação da opinião pública dele. Claro, isso não era para desvalorizar aqueles que tinham pensamentos tão blasfemos. O público não gostava de mudanças repentinas, por isso entenderia. Com o espadachim do poente do sol e o cardeal honorário, eles conseguiram proteger o continente. Tentar substituir o falecido Lei Kilong por ele provavelmente foi mais um ato de instinto. Era como crianças achando mais reconfortante ter dois pais do que um, na maioria dos casos. Era o quanto eles tentariam me procurar nele. Song Soo-kyung, do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental, sendo descendente do Filho da Luz, era basicamente a lavagem cerebral pública para se sentir seguro. Por isso o vídeo que eu estava mostrando para eles agora era importante. Isso ampliou as expectativas do público. Essa foi a cena em que o cara rompeu o Filho da Luz. Aí meu Deus.
Filho da luz. O que é isso? Alguns olhavam silenciosamente para o céu, sem palavras. Também havia padres derramando lágrimas. Eles esfregavam os olhos como se não pudessem acreditar no que acabaram de presenciar. Tremores de medo e vômitos se espalhavam pelos espectadores. Foi chocante o suficiente até para mim ver Song Soo Kyung corando enquanto pintava o quarto de vermelho. Isso é blasfêmia. Imagem. Quando ele levantou a esfera brilhante, vi a multidão se desesperar. Você será punido. Sim, você será punido, filho da luz. Filho da luz. Benignore, por favor, puna aquele demônio. Ele arrancou o coração do meu cadáver enquanto cuidava frugalmente de sua ganância. Foi certamente espetacular. Deve ter sido difícil encontrar a imagem do ex-cardeal honorário no meu corpo depois que ele caiu no chão, sujo e bagunçado. Todos já sabiam como o filho da luz era por causa de Kim Il-sung, mas o processo provavelmente foi uma cena mais trágica e desesperada do que imaginavam. Até o Papa Basel cambaleou e engoliu em seco por causa disso. O líder do Estado derramava lágrimas como se não acreditasse. Muitas pessoas que lembravam do sorriso, inocência e calor do Santo da Luz negavam o que seus próprios olhos estavam presenciando. Ah! 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 Em frente ao espelho da deusa, que revelava apenas a verdade, Song Soo Kyung soltou uma risada sem jeito. Seus olhos brilhavam. A luz que sempre iluminou o mundo já não iluminava o continente. Isso é definitivamente um assunto enorme. Ele começou a se mover. Tenho certeza disso. A imagem visível de Il-sung era um pouco decepcionante, mas o que eu podia fazer? Era inevitável. Na verdade, teria sido melhor se ele tivesse hesitado um pouco mais. Ainda assim, havia espaço para defender a cena que ele estava fazendo agora. Entre o povo do continente, poucos ignoravam o quão próximos eram o Deus do pôr do sol e o Filho da Luz. Ele tinha todo o direito de estar com raiva. Os olhos que Lee Ki-yeon ganhou por causa do vínculo com ele foram roubados, afinal. Claro, algumas falas precisavam ser filtradas, mas ele entenderia. O público estava do lado da luz. Song Soo Kyung continuou andando. O diretor Belial continuou brilhando em Song Soo Kyung. Com um dos olhos aceso, ele puxou 2 pares de asas. Por quê? Por que você não entende? Asas vermelhas floresceram atrás do homem enquanto ele continuava a resmungar com raiva. Diretor Belial. Bom efeito. Vê-lo andar devagar e se transformar assim teve um impacto incrível. De quem foi a ideia? Ah! Ah! Parecia que ele estava com dor. Ele agarrou o meu cadáver e o sacudiu, fazendo o sangue pingar da órbita vazia. Imagem. Definitivamente parece cheio de sede de sangue, mas parece legal. Coisas assim são necessárias. Mesmo com o fluido vermelho pingando de suas costas, ele não parou. A cena era bizarra e evocava um medo primitivo que não podia ser explicado. Não seria irracional que muitos desaprovassem isso. O que me falta? O que diabos eu tenho que fazer para parar de ser rejeitado? Cheirar. Cheirar. Isso é realmente assustador. Talvez Kim Il-sung também sentisse isso, porque a energia que emanava dele era ameaçadora demais para ser simplesmente humana. Quando pensei em manter a foto deles se encontrando nas ruínas de um prédio agora completamente destruído. Bull. Com um som alto, Kim Il-sung rompeu a parede externa. Kim Il-sung agarrou o pescoço de Song Soo Kyung antes que ele pudesse dizer qualquer coisa e o jogou contra a parede. Você. Seu filho da puta. Seu. Cheirar. Cheirar. Enquanto eles voavam entrelaçados, Kim Il-sung xingou, e Song Soo Kyung caiu em lágrimas, aparentemente incapaz de suportar. Bum. 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 Boom. Song Soo Kyung continuava sendo jogado contra a parede, e Kim Il-sung, que segurava o pescoço do cara, chegou ao santuário feito para ele. Lugares que haviam desmoronado por causa desse choque. Você nem é humano. Filho da puta. O deus do pôr do sol não desenvainhou sua espada. Ele simplesmente continuou a balançar os punhos nele. Ele era diferente de antes. Até os socos dele pareciam fora do comum. Ele não estava tentando derrubar o oponente. Ele exercia uma violência que parecia regurgitar a raiva e o ressentimento dentro dele. Cheirar. Cheirar. Calha a boca. Cala a boca, desgraçado. Bull, seu filho da puta nojento. Não parecia que ele estava tentando matá-lo rapidamente. Colisão. Crack. Enquanto isso, vendo que ele batia um olho sem tocar no outro, parecia que ainda estava irracional. Eu estava bastante preocupado com o bem-estar de Song Soo Kyung, que havia sido exposto àquela violência indiscriminada. Diretor Belial.
Você conseguiu fortalecer Song Soo-kyung? Espero que tenha acontecido, considerando que ele está sendo atingido forte demais agora. O formato do rosto dela estava mudando gradualmente. Não pode acabar assim. Ele precisava pelo menos revidar. Eu até tinha dado asas para ele por isso. Suspirar. Suspirar. Foi então que Kim Un-sung, que já tinha ganho algum motivo, estendeu a mão até o olho dele. A mão de Song Soo-kyung agarrou o pulso de Kim Un-sung. Parecia que sua cabeça tinha sido completamente esmagada, mas seu corpo ainda se movia. O processo de retorno à sua forma original foi grotesco, mas isso durou apenas um breve momento. O homem falou rapidamente, sua expressão cheia de sanidade. Isto é, Mina. Que? Agora é meu, Deus do pôr do sol. Seu desgraçado. Por que você não entende? Por quê? Aí. Com esse som, as asas vermelhas empurraram Kim Un-sung para longe. Por que você não entende minha vontade de salvar o continente e minha vontade de estar ao seu lado? Cheirar. Não me interessa isso, filho da puta. Eu só queria proteger este lugar eliminando a crise dele. Só queria limpar a masmorra do continente que você está tentando defender. Uma de suas condições de limpeza, a ressurreição do Filho da Luz. Eu estava tentando fazer acontecer. Tudo isso foi para você, Deus do pôr do sol. Só queria te tornar mais completo. Cheirar. Por que você está me rejeitando? Por que você está ignorando minha fé e crença puras? Por que está tentando me machucar? Por causa da minha vontade de tomar o lugar do Filho da Luz? Até o ponto de me matar. Por quê? Cheirar. Cheirar. Maluco. Era exatamente como Kim Un-sung havia dito. Aquele realmente enlouqueceu. Sério, como ele voltou a si quando o demônio estava determinado a controlar sua mente. Ainda assim, vendo que ele tinha se adaptado tão bem e não havia hesitação, parecia que essa era a sua vocação, mas eu ainda achava que ele tinha enlouquecido completamente mesmo considerando tudo isso. Será que ele realmente sabia do que estava falando agora? Era como se a lógica básica tivesse sido completamente apagada de sua mente, e ele só conseguisse ouvir sua própria voz. Era como se estivesse completamente preso em sua própria estrutura. Seus olhos nem estavam mais focados. Agora eles simplesmente giravam sem parar. Se é isso que o Deus do pôr do sol quer, aceito com prazer. Se é isso que você quer. Se for para despejar ressentimento e raiva em mim, estou disposto. Suportar isso pelo resto da vida. Felizmente. Mas não negue minha fé e crença em você. Seu maluco. Calhe a boca. Filho da mãe. Por que diabos você está fazendo isso comigo? Filho da mãe. Que tipo de besteira é essa ideia de Golf Sunset? Eu sou o objeto da fé e da crença. Cala a boca, filho da mãe. Kim Un-sung agarrou o cabelo do cara e o jogou no chão. Ah! Você ainda não está completo. Mas não se preocupe. Posso preencher suas falhas. Sim. Se isso suprir suas falhas, eu ficarei feliz. Merda. Merda. Que tipo de besteira? Kim Un-sung parecia nervoso. Naturalmente, achei que conseguiria descobrir sua verdadeira natureza. Talvez fosse a ansiedade de que esse incidente pudesse ter acontecido por causa dele. Ele ouviu as besteiras do vilão Song, provavelmente porque percebeu que aquele cara maluco tinha uma espécie de obsessão estranha por ele. Por quê? Com uma expressão indescritivelmente bizarra, Song Soo-kyung respondeu com um sorriso. Você não me salvou. Droga. Isso é assustador. O Messias não me salvou no passado. Nossa, esse desgraçado é realmente assustador. Você não. Lembra? O que devo fazer? Porque aquele perseguidor insano esperava que o espadachim do Pôr-Sol lembrasse disso. Regressor Instruction capítulo 862, o último, 95. Como ele pode lembrar disso, seu? Como Yun-Sun poderia se lembrar dele se já tinha salvado tantas pessoas? Milhares de pessoas apareceriam se ele reunisse todos os seres que ajudou antes. Sinceramente, se eu perguntasse o que você fez anos atrás, você conseguiria responder, seu psicopata. Para ele, salvar pessoas é sua vida cotidiana. Isso mesmo. Essa era a vida cotidiana dele. Não era exagero. Para Kim Un-sung, salvar alguém era uma rotina diária. Se a ação foi voluntária, intencional ou inconsciente, esse fato não mudou. Durante o tutorial e depois disso, ele protegeu várias pessoas de qualquer dano. Houve momentos em que ele estava longe de mim, então deve ter havido muitos outros casos além dos que eu já tinha visto. Ele não era frio o suficiente para fingir que não via aqueles que estavam em crise.
Afinal, especialmente porque carregava uma responsabilidade que ninguém mais jamais teve. Talvez tenha sido influência do benfeitor que ele conheceu na primeira rodada, mas eu realmente não conseguia avaliá-lo, pois não sabia o que Kim Il-sung pensava sempre que ele dava uma mão amiga aos outros. Por isso, era muito mais apropriado dizer que era sua vida cotidiana. Pode não ter sido um ato com boas intenções, mas o resultado não mudou, independentemente do motivo. Claro, ele provavelmente não dava muito significado às suas ações. Então talvez fosse por isso que ele estava confuso agora. Ele achava que as consequências de suas ações haviam piorado. Ah! Você não me salvou. O Deus do pôr do sol salvou minha vida e minha alma. Daquele dia em diante, minha vida ficou completamente diferente de antes. Sua mão amiga me permitiu chegar até aqui, Deus do pôr do sol. Foi tudo graças a você. Você se lembra? Vamos, como ele pôde lembrar disso, seu desgraçado? Não finja estar próximo inventando algum tipo de ligação. Você não é tão memorável assim. Ele não lembra dos rostos e nomes dos outros. Song Soo-kyung, que continuava falando sobre um assunto que eu não conseguia entender direito, também era um problema, mas na verdade, eu estava mais preocupado com Yoon-sung do que com o vilão. Afinal, eu já podia imaginar o que ele estava pensando. Provavelmente já estava se culpando. Dessa vez também, provavelmente achava que isso estava acontecendo por causa dele, que tinha feito algo que não deveria. Ele poderia se sentir desiludido com o simples ato de ajudar alguém que nem conseguia lembrar. Agora ele estava com raiva de si mesmo, dos outros e da maldade do mundo. N, não seja ridículo. É verdade. Eu não mentiria para você. Para com essa loucura, seu desgraçado. Para de enrolar comigo. Naquela época, você estava realmente filho da mãe. Erguendo a espada, Kim Il-sung a balançou contra ele. O flash vermelho cortou seu braço em uma velocidade difícil de acompanhar a olho nu, mas não parecia um movimento tão significativo. Linhas vermelhas bizarras se entrelaçavam no ferimento aberto e seguravam seu braço antes que caísse no chão. Ele já estava em um estado em que não podia ser chamado de humano. Que? O que você está? Por quê? Que diabos você é, seu monstro? Que diabo? Você apareceu do nada. Eu não te disse? Meu nome é Song Soo-kyung. Sou seu primeiro seguidor, e decidi servi-lo quando você me salvou naquele dia. Tudo que você vê agora, eu preparei para você. Maluco. Seu maluco. Bum. Bum. Blu. Bu. O Kim Il-sung balançou sua arma várias vezes rapidamente, como se negasse a existência do cara, mas a magia vermelha flutuando ao redor do corpo bloqueava seus ataques. O deus do pôr do sol então apareceu atrás dele num instante e tentou acertar sua cabeça novamente, mas a magia vermelha ainda defendia o vilão Song. A colisão dos poderes deles foi suficiente para causar um enorme barulho explodir em todas as direções. Assistir com meus próprios olhos já era empolgante, mas era ainda mais animado no trabalho de câmera do diretor Hu. Desenhando um círculo com uma câmera focando em Kim Il-sung e Song Soo-kyung, a visão aumentava sempre que eles colidiam. Ela era muito boa em pegar coisas assim, provavelmente porque era um demônio. As lágrimas do belo regressor escorrendo eram visíveis. Mostrou, em câmera lenta, a imagem do chute meio flutuando no ar antes mesmo das lágrimas caírem no chão. Não era chamativo, mas tínhamos que continuar mostrando suas habilidades sofisticadas com a espada. Sim, aquele. Não podíamos perder isso. Tivemos que captar as expressões faciais dele também. Ele é realmente bonito. Sério. Ao contrário do sentimento desesperado de Kim Il-sung, o que ele mostrava agora era de cair o queixo. Ele é o personagem principal. Isso acontecia quando o personagem certo era exibido com os ângulos de câmera certos. Fiquei com pena dele, mas o rosto desesperado dele combinava perfeitamente com o clima da peça. Não fazia muito tempo desde que começamos, mas eles já tinham ultrapassado o ponto de equilíbrio. Até minhas mãos estavam suando enquanto assistia, então só podia imaginar o que os outros pensavam. Imagem. Era óbvio. Eles não estariam apenas suando. Eles deviam estar chorando e gritando e provavelmente rezando com o coração acelerado por cada ação que Il-sung tomava. Caso contrário, a divindade que agora estava chegando seria inexplicável. Morra, seu filho da mãe. Fiquei tão absorvida que nem conseguia respirar direito. Crash. Boron. Você não está completo. Eu odiava admitir, mas a aparência de um vilão comum também foi uma das coisas que me deixaram tão viciado.
Sua magia vermelha, que começava a tomar forma, assumia a forma de vários monstros. Embora eu não soubesse se deveria chamá-los de monstros, pareciam mais criaturas não identificadas do que os monstros que conhecíamos. Havia uma fera com membros ligados aleatoriamente e outra com um rosto cheio de milhares de olhos. Monstros de todos os tamanhos e formas dividiram ou mudaram de forma, tomando seus lugares nas ruínas do templo. Pessoalmente, queria aplaudir Song Soo Kyung pelo bom gosto. Suas habilidades físicas teriam limitações, não importava o quanto ele se fortalecesse, então teria sido a melhor opção para seguir essa direção. Os monstros estavam se multiplicando em centenas, não, milhares de indivíduos. Alguns até criaram raízes e cobriram o templo, fazendo-o parecer um inferno. Gosma vermelha, tentáculos e seres de formas estranhas se empilhavam uns sobre os outros para criar um prédio de aparência bizarra. Sobre as ruínas, ele sobrepôs seu próprio templo. Porra! Aquele visual! Entre eles, Song Soo Kyung com asas vermelhas era, francamente. Ele parece um demônio de verdade. Sem essa. Vamos, me mostra. Seu poder. Sua grandeza. Até suas falas estão cheias de maldade. Quem poderia dizer uma frase dessas? Eram ações que só Song Soo Kyung podia fazer. Mostre-me o quão forte e perfeito você é, quão nobre e santo é, quão sublime é sua luz. Sim, igual naquela época. Como naquela época, quando eu, seu desgraçado filho da mãe, não me importo com o que você está falando. Vi esferas sendo divididas em dezenas enquanto Insung as destruía. Um dos monstros tentou agarrar as costas de Kim Il-sung, balançando seus braços enormes, mas logo foi cortado em quatro e jogado para trás. Um enorme rabo logo passou ao lado de Kim Il-sung, e assim que ele pisou nele, dezenas de pequenos indivíduos o cercaram. No entanto, com um golpe de espada, o brilho do pôr do sol brilhou, obliterando-os pedaço por pedaço. Continua. Espera, essa é uma habilidade nova. Achei que ele poderia dividir seu grande golpe, que exigia carga, em pequenas quantidades. Boom! Sempre que a luz do pôr do sol brilhava, as feras se dispersavam com sons altos e fracos. Tentáculos enormes logo surgiram da estrutura bizarra que havia invadido o templo e investido em Kim Il-sung. Contudo, como você evitou isso? Ele é realmente ótimo. Não encontrei espaço para escapar daquele dilema, mas ele ainda encontrou um caminho, e depois de abrir as asas, pude vê-lo correndo em direção ao vão. Alguns eram inevitáveis, forçando a usar a espada, mas ele desviava da maioria. Ele não só voava e destruía os que o bloqueavam, como até pisava nos que caíam no chão para se impulsionar. Buu espera a Deus do pôr do sol. Tive sorte de poder assistir aquela cena de várias perspectivas. O povo do continente também assistiria de boca aberta. Onde eles poderiam assistir isso de graça? Tenho certeza de que eles ficariam mais surpresos se soubessem a verdade. Considerando que Song Soo Kyung tinha meus olhos, eu conseguia entender ainda menos o poder de Insung agora. Isso é loucura. O vilão Sung provavelmente estava olhando para a visão de Kim Il-sung. Pode não ser perfeito, mas talvez ele soubesse de antemão o que estava pensando e para onde estava indo. Surpreendentemente, ele ainda não conseguiu impedir Kim Il-sung. Mesmo que ter meus olhos fosse o mesmo que ter o mapa revelado e depois entrar em um jogo de simulação estratégica onde ele podia ver os movimentos futuros do inimigo. Ele já estava mostrando habilidades que iam além do bom senso, me surpreendendo ainda mais. Nenhuma palavra precisava ser dita, considerando que ele estava destruindo todos os demônios apenas com suas habilidades físicas. Você é incrível, afinal. Messias. Cala a boca, desgraçado. Desista. Dê para mim. Será que ele não tinha influência suficiente sobre minha habilidade? Seria porque ele ainda não era proficiente o suficiente para limitar suas ações? Buu. Você ainda está incompleto, mas não se preocupe. Eu vou completar vocês. No lugar daquele feio e imundo filho da luz, eu te farei inteiro. Quero dizer, Lei Keelong. Ele era seu obstáculo, mas eu sou diferente. Eu nunca vou atrapalhar seu caminho. Mas você está bloqueando ele agora. Não diga o nome dele. Seu nojento. Por quê? Não envergonhe. O que você acha que sabe, seu filho da mãe? Não fale como se soubesse a história. Você não consegue se ver agora. Fraco, feio, inútil. Ele te deixou fraco. Ele te aprisionou e oprimiu para que não realizasse todo o seu potencial. Não importava como ele parecia por fora. Ele sempre fazia a escolha errada por você.
Você é um objeto de fé. Você não força essa besteira em mim. Eu não sou um Deus. Sou humano, e vou viver como um. Você sabe que isso é impossível, não sabe? Eu consigo ver. Você se sente diferente de antes, pois está guardando divindade dentro de si. Isso mostra o quão poderoso e grande o Deus do pôr do sol é comparado àqueles mortais tolos. Minha crença em você não estava errada, e me sinto assim ainda mais agora. Esses olhos não são seus. Agora, me devolve esses olhos, seu filho da mãe. Devolva para ele o que restou de mim agora. Kim Sung segurou suas mãos trêmulas, torcendo o rosto de um jeito estranho, e falou: agora. Esses são tudo o que restou dele. Isso o fazia parecer ainda mais miserável. Regressor Instruction capítulo 863, o último, 96. É só isso que sobrou. Não, o que quer dizer? Existem muitos mais do que isso. Só me dá. Desista, seu nojento. E por que você está xingando tanto? Você deveria tomar mais cuidado com suas palavras. Tudo que me resta é. Mas o que eu devo fazer? Ele realmente acha isso? Ainda assim, achei que entendia por que Kim Un-sun tinha dito aquilo. A terceira rodada. Acho que ele realmente tinha decidido. Ele não me contou seus planos, mas era óbvio o que ele estava pensando. Talvez ele tenha pensado que eu não carregaria um fardo pesado na terceira tentativa, já que não dividiria mais esse fardo comigo. Se a terceira rodada realmente começasse como Kim Un-sung pensava, talvez eu não conseguisse encontrá-lo. Eu não sabia se iria manter a memória ou não, mas Kim Un-sung definitivamente tentaria me evitar de qualquer jeito. Parecia que ele pensava em carregar todo o peso sozinho. O plano absurdo dele para a terceira rodada baseava-se na premissa básica de que não nos encontraríamos no começo, nem mesmo no tutorial. Sério? E provavelmente exploração de masmorras. Você pretende fazer tudo sozinho. Ele provavelmente também não entraria para a guilda na terceira rodada. Você está pensando em abandonar a guilda azul também, o que significa que vai lutar sem poder. Engraçado. Você acha que é possível cuidar de tudo sozinho? A revolução do Estado é. Como você vai vencer na Guerra da República? O que acontecerá com o incidente do 27º corpo? Como você vai responder ao futuro mudado? Você pode responder a cada detalhe menor e importante. O incidente de Eberi e o Museu do Kraken. A guerra estrangeira. Ele cuidava de todas as batalhas e eventos sozinho, do começo ao fim. Não consegui dizer nada. Os pensamentos de Kim Un-sung eram tão irreais que me fizeram rir. Era impossível. Não importava o quanto ele tivesse crescido desde a primeira rodada. Mesmo que ele pudesse regredir no nível atual, não conseguiria lidar com tudo isso sozinho enquanto mantinha sua identidade longe de mim. No entanto, aquele parecia achar que era possível. Seu ganancioso. Você até quer ser o herói nas sombras. Ele iria assumir o lugar de Jin King. Isso é besteira. Isso era tão típico dele, já que sempre foi do tipo que achava que tinha causado o sofrimento do Santo da Luz e tudo o que estava acontecendo neste continente. Como se não existisse no continente naquela época, queria assumir a responsabilidade por tudo que havia acontecido até agora. Claro, isso não era tarefa fácil. Mesmo que Kim Un-sung fosse o herói ideal, na minha opinião, ele se abalava facilmente, se sentia solitário, tímido e indeciso. Ele também era fácil de trair e era mentalmente fraco. Se ele se viciava em algo, muitas vezes entrava sem hesitar e tinha habilidades ruins de gestão financeira. Ele também era do tipo que construía um muro para se manter longe da vida social, o que significava que suas habilidades sociais eram baixas. Claro, se esse desgraçado quisesse agir como herói nas sombras, não precisaria encontrar mais ninguém, mas precisava ter algum limite. Ele também saberia disso. Ele provavelmente sabia que era impossível sobreviver à terceira rodada do jeito que queria devido à sua capacidade mental. Eu tinha certeza de que Un-sung sabia que estava se afastando do futuro que desejava e nunca seria feliz, que a guerra seria longa e difícil, e que teria que abrir mão de tudo o que já teve. Era por isso. Você vai pegar o manual de instruções do regressor. É isso. Talvez ele achasse que essa era a única força motriz que permitiria que ele aguentasse a terceira rodada. Mas não, parecia querer usá-la como único consolo, e não como força motriz. O conforto de não estar sozinho, mesmo que suas batalhas recomeçassem, o alívio de estar conectado à pessoa em quem mais confiava, e o fato de ter algo em que se apoiar seriam sua força motriz e abrigo.
Se sua mira estiver relacionada ao manual de instruções do regressor de qualquer forma, por que você acha que eu não vou descobrir? Você é esperto o suficiente para lidar com isso. O manual de instruções do regressor é meu, não seu. É irracional pensar que existe uma forma de reivindicá-la. O santo da luz sabe de tudo. O que te faz pensar que meu eu da terceira rodada não vai saber o que você fez? Não sei como vai ser no começo. Mas eventualmente, eu vou descobrir. O que você está tentando tomar é meu, afinal. Não era só isso. Mesmo que ele regredisse sem ela, a conexão não será quebrada. Claro, se a regressão começou enquanto Song Soo Kyung tinha o que era meu, ficar ansioso por perder o manual de instruções do regressor seria compreensível. Mas não havia como negar que ainda era uma preocupação inútil. Era uma característica gravada na minha alma, não no meu corpo, e ainda está conectada até hoje. Não era só um item. Quero dizer, vamos regredir com ele na posse de Song Soo Kyung? Provavelmente não. As chances eram indescritivelmente pequenas. Era impossível, a menos que houvesse erros ou bugs. Isso não é bom. Terceira rodada, uma ova. Eu tinha dito claramente que não haveria terceira rodada. Isso também era uma doença. Yun-Sung podia estar pensando que o manual de instruções do regressor o completaria, mas não era diferente de um alcoólatra que depende do álcool. Foi engraçado. Yun-Sung não percebeu que seria uma solução fundamental no final, mas provavelmente também ficou um pouco triste, pensando que não sobraria mais nada. O fato de lhe parecer tão desesperado provavelmente era porque ele tinha tido esse pensamento. Devolve. Dá isso. Voltar. Bull. Mais uma vez, Kyung-Sung balançou sua espada contra as feras. Ele estava mais desesperado do que antes, mas seus inimigos não morreriam. Em vez disso, eles simplesmente se dividiram ou continuaram a bloquear seu caminho. O templo de Song Soo Kyung estava gradualmente expandindo seu escopo, e quando isso era suficiente para engolir completamente uma cidade, demônios próximos à 27ª Legião podiam ser vistos bloqueando-a. Embora comum e um clichê, parecia uma obra de arte que retratava o épico de um herói ideal lutando para evitar o fim do mundo. O herói derramou lágrimas enquanto lutava sem descanso. Mesmo quando foi esmagado, caiu e ficou cansado. Ele se levantou mais uma vez e iluminou o salão escuro com a luz do pôr do sol. Brilhante. Yun-Sung continuou brilhando mais intensamente. Embora seu propósito em si fosse um tanto blasfemo, sua luz deveria alcançar todos que estivessem lutando naquele momento. Todos olhavam para ele. Era uma visão tão incrível que os fazia esquecer de respirar. Kyung-Sung nunca parou. Talvez porque o continente tivesse recebido uma penalidade por falhar no evento, Kyung-Sung começou a parecer mais nervoso do que antes. Talvez fosse porque ele percebeu que realmente não tinha tempo agora. Ele continuou a cortar os monstros, mas seu olhar permanecia focado em outra coisa. Seu propósito era claro, e nada mais importava. Kyung-Sung logo segurou sua cabeça enquanto a balançava. Eu disse que isso não é seu. Song Soo Kyung começou a invadir sua mente. Agora é. Não. Esse não é seu poder. Você não ganhou e não tem permissão para tocar. Então me dê. Fora. Eu disse para você sair. Filho da mãe. Não foi feito para você. Sai da minha cabeça, seu desgraçado. Agora é meu. Não, nem importa se não for meu. Mas essa força deve ser usada corretamente. Você sente isso? Esse poder é a chave que vai te completar completamente. Com esse poder, você pode alcançar seu máximo potencial. Não te disse? Lei Keon te deixou fraco com esse poder, mas eu sou diferente. Esse monstro feio e desgraçado. Ele continuou com o desfile de linhas famosas. Ele está enlouquecendo. Olha como o povo está desesperado. Veja nossa plateia chorar, Yun-Sung. Eu posso fazer isso por você. Eu posso ser ele. Eu posso fazer coisas que ele não conseguiu. Você nunca pode se tornar Keon. Não. Eu posso. Se eu me matar, quero dizer. Se eu puder me matar, posso ser igual a ele. Você vai morrer, de qualquer jeito, escória. Será uma morte significativa. Sim. Um muito significativo. Terei uma morte gloriosa e sublime por este continente. Vou tomar seu corpo e sua alma, e vou me matar, Deus do pôr do sol. Você é louco. Ele abriu lentamente as asas e estendeu a mão para o céu. A torre de formato bizarro continuava a se estender sob seu chamado. Song Soo Kyung olhou para cima e sorriu radiante. Kyung-Sung também olhava para a torre incomum, feita de tentáculos e objetos estranhos,
como se fosse um templo simbólico. Ele já tinha visto o que havia por cima disso. Seu rosto ficou mais distorcido, mudando para uma expressão mais desesperada. Não é só você. Eu também posso ser completo. Vou pegar a alma do Filho da Luz e torná-la minha. Então renascerei como ele nem eu. Eu sei que não sou suficiente, mas o novo ser será diferente. Com ele, você vai realmente estar completo. Você não terá escolha a não ser me reconhecer. No fim, você vai entender que eu estava certo o tempo todo. Pela primeira vez, achei que seria melhor se ele não voltasse à razão. As circunstâncias não eram adequadas para filmar um melodrama lamentável. No geral, a situação está um pouco exagerada. Foi um pouco provocativo demais. No entanto, era inegável que era extremamente desejável. A alma do Filho da Luz estava amarrada ao topo da torre feita de matéria estrangeira repugnante. O vilão riu do templo que construiu para tomá-lo enquanto o herói lutava para salvá-lo. Claro, minha alma não seria arrancada, mas essa cena foi provocativa o suficiente. Eu podia perceber só de olhar para as reações das pessoas. O filho de Benignore, que sacrificou tudo, teve seu corpo humilhado. E agora, sua alma estava sendo colocada em risco. O inimigo era forte demais, e parecia não haver esperança para a humanidade. O espadachim, que eles achavam ser sua única esperança, parecia estar em desespero. Não havia motivo para não rezar. Vi pessoas chorando por toda parte. As vozes daqueles que comemoravam com tudo que tinham derramado nos meus ouvidos. Por favor. Eles esperavam que o herói do pôr do sol vencesse. Por favor. Eles esperavam que nada acontecesse com o corpo e a alma do Filho da Luz. Que o continente, o Deus do pôr do sol e o Filho da Luz sejam salvos pela nossa fé. Eles esperavam que suas pequenas orações nos alcançassem, implorando que fossem de ajuda. Está chegando até nós, pessoal. Ele havia chegado até nós. Foi muito claro e comovente. Nunca esquecerei o apoio que me deram. Procurei a luz. Me dê a luz. Kim Sung falou. Kakilong. Kilong. 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 Também tive que ir com a corrente. Abri os olhos devagar e falei baixinho. Não. Preocupe-se comigo. Por favor. E assim, de repente, senti meu corpo sendo preenchido de divindade. Senti isso transbordando repetidas vezes no meu ser. Nunca esquecerei seu grande apoio. Regressor Instruction capítulo 864, o último, 97, o confronto deles parecia uma guerra mítica que eventualmente decidiria o destino do mundo. Em vez de lutar por suas crenças, parecia mais uma batalha entre oponentes que foram levados ao limite. Mas a cena que vi era ainda mais sublime. Isso me deu uma sensação indescritível. Provavelmente todo mundo estava pensando assim. Alguns até ficaram sem fôlego ao olhar para o céu. O povo aplaudiu o espadachim do poente, e os padres fizeram orações. As ruas só ficavam cada vez mais lotadas. Não é só você. Eu também posso ser completo. Vou pegar a alma do Filho da Luz e torná-la minha. Então renascerei como ele nem eu. Eu sei que não sou suficiente, mas o novo ser será diferente. Com ele, você estará realmente completo. Você não terá escolha a não ser me reconhecer. No fim, você vai entender que eu estava certo o tempo todo. Quando o Filho da Luz finalmente apareceu, apenas uma voz ecoou pelo campo de batalha, seu dono olhando silenciosamente para o céu. Jung. Sua aparência era horrível. O demônio vermelho que insultou o cadáver do cardeal honorário e tentou tirar sua alma era muito mais brutal, malévolo e bizarro do que qualquer inimigo que o continente já enfrentou, tanto que me fez sentir um medo até então desconhecido. Na verdade, me senti sortudo por não estar lá. Filho da Luz. Por favor, Deus, se nossas vozes puderem te alcançar, salve o Filho da Luz e o espadachim do poente. Por favor. Por favor. Sei que não temos o direito de dizer essas coisas, já que não conseguimos proteger o Filho da Luz, mas rezo sem vergonha mais uma vez para que você lhes dê outra chance. Por favor, salve o Filho da Luz. Oh, Deus! Não podemos deixá-lo ser sacrificado novamente. Ele já abriu mão de toda a vida pelo continente. Oh, Benignore. Oh, Elune. Dê poder a eles. Por favor. Vozes vinham de toda a minha vizinhança. Eles se reuniram no templo e ofereceram as orações mais profundas e sinceras que podiam, mesmo ali, na parte mais ao sul do continente. Ao meu lado, vi um rosto familiar. Suas mãos também estavam apertadas. Ele estava misturado com os outros e fazendo a mesma coisa que eles,
Mas o jeito como mordia o lábio inferior o fazia parecer mais sério do que qualquer outro ali. Por favor, não deixe nada acontecer com ele. Por favor. No fim, não tive escolha a não ser falar com ele. Eu não podia simplesmente ficar parado observando ele em silêncio. Imagem. Você está bem, Rafael? Sim, Marien. Estou bem. Você está preocupado afinal, não está? O herói da espada sagrada não respondeu. No entanto, o leve aceno de cabeça dele chamou minha atenção. Como ele não estava preocupado. Mais do que qualquer outro, Rafael seguiu o Filho da Luz, o cardeal honorário. Não tem como ele ficar bem, respondeu Lei Jouyuk, membro do mesmo grupo. Jouyuk. A resposta para essa pergunta é óbvia demais, Marien. Sério. Isso mesmo. A pessoa que ele seguia era seu verdadeiro irmão mais velho, o único em quem podia confiar e que o fez ser quem ele era hoje. O cardeal honorário do estado era alguém que Rafael, nosso líder partidário, tinha em altíssima consideração. Ele não era apenas um santo. Ele era a personificação da própria fé. Ele até sacrificou toda a sua vida pelo continente e provavelmente fez muito mais do que isso. Provavelmente ele quer ir lá agora. Jouyuk. Ele provavelmente quer correr para o lado dele agora. Ele é esse tipo de pessoa. Ele é estranho às vezes. Ele fica sério. E diz coisas embaraçosas. Ele até falou comigo de braços cruzados e costas contra a parede, o que provavelmente era artificial e encenado. Eu sabia desde a primeira vez que o conheci que Lei Jouyuk era uma pessoa assim. O Filho da Luz é seu salvador, mas não pôde retribuir. Quando o cardeal honorário sofreu, quando seu espírito se partiu, quando se entregou e sacrificou sua vida pelo mundo, Rafael não podia fazer nada. É isso que torna a sua pergunta inútil, Marien. Você consegue imaginar como ele está se sentindo? Quão miserável e vergonhoso ele deve estar se vendo? Pelo menos o espadachim do pôr do sol está lutando para salvá-lo, o que torna a situação melhor para ele. Rafael é. Jouyuk. Você é muito. Eu não disse nada de errado. Só estou te dizendo como é. Rafael provavelmente acha que o destino está mexendo com ele, já que é forçado a rezar ali. Teria sido melhor se você não tivesse perguntado. Não estamos aqui para rezar. Você sabe disso. Nossa missão é diferente. Kazugano vai. Certo. Sei que um inimigo inesperado vai invadir este lugar. Já ouvi e sei disso, inclusive o fato de que somos a única parte que pode detê-los agora. De qualquer forma, isso não invalida nem apaga o vazio dentro dele. Rafael, você está mesmo bem em estar aqui? Chega. Lei Jouyuk. Naquele momento, Rafael, que observava silenciosamente o céu, respondeu. Estou bem, Marien. Você não precisa gritar assim. Lei Jouyuk, o que você está tentando dizer? Você sabe que as coisas não estão indo bem. Já não nos disseram que nada mudaria se fôssemos para lá? Somos um grupo feito para responder a variáveis. Até Leiji não há esperança para o continente se o espadachim do poente desmoronar de qualquer forma. Provavelmente nem conseguimos imaginar o que acontecerá se aquele demônio realmente conseguir devorar a alma do Filho da Luz. Você realmente precisava dizer algo tão pessimista. Como eu disse, só estou dizendo fatos. Qual é o seu ponto? Pergunte para o cara estúpido que reza, não para mim. Ao virar olhar naturalmente, vi a expressão constrangida de Rafael. Ele continuava balançando a cabeça, tentando nos fazer acreditar que estava bem, mas os braços dele tremiam visivelmente. Ele perguntou por que eu estava olhando para ele, sem nem perceber que o sangue estava pingando do lábio que ele estava mordendo. Lei Jouyuk suspirou baixinho. Após um silêncio sobrenatural tomar conta do local, Rafael olhou para os membros do grupo e falou. Eu quero ir. Posso não ajudar em nada, posso atrapalhar, e posso fazer besteiras, mas quero salvá-lo. Então vai. Vai. Mas. Deixe este lugar comigo. Lei Jouyuk. Um som ensurdecedor ecoou. Bu. Com uma explosão, anjos de asas vermelhas começaram a aparecer. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha. Os padres e a multidão rezavam, gritavam e se dispersavam em todas as direções no instante. Ao som de magos e sacerdotes entoando feitiços, os anjos desceram sobre a cidade e a engoliram em guerra. Vamos. Não você, Rafael. Eu sou responsável por este lugar. Por que diabos ele está fazendo isso? Isso é de Yuno Kazugano, Rafael. Aqui. Não. Eu disse que estava no comando deste lugar. Uma entidade nomeada apareceu. Fiquem atentos o tempo todo.
Um anjo manuseando uma enorme planta vermelha se destacava. Antes que Rafael pudesse erguer sua espada, o cão voou para longe. Isso foi imprudente. Eu sabia que Lei Jouyuk era forte e que às vezes mostrava mais poder do que eu imaginava, mas não achava que ele pudesse pular o muro. Os membros do grupo responderam com tudo o que puderam. Pouco tempo depois, ele foi atingido e jogado contra a parede, mas ele fez um gesto para que não interferíssemos. Foi uma luta exaustiva. As batalhas de Lei Jouyuk sempre eram devastadoras, mas essa parecia ainda pior. Ele caiu, agarrou um tornozelo e se levantou. Pendurado nas asas, ele enfiou uma espada no pescoço e ficou encharcado de sangue. Assim que soltou, mordeu o pescoço. Marien, preciso me mover? Tenho que ir apoiar não, Rafael. O quê? Aqui não é onde você deve lutar. Ir. Salve o filho da luz. Ouça as orações do povo daqui. Você é o guerreiro escolhido pela espada sagrada. É um dos seus deveres ouvir os desejos deles. É para isso que nosso partido foi feito. Deixe o problema aqui conosco. Mas a entidade nomeada caiu no chão com um estrondo estrondoso. Ah! Rafael ergueu a espada, mas o anjo simplesmente desmoronou. O cão apareceu atrás da entidade nomeada. Eu não sou fraco. Eu não sou fraco, Rafael. Ele não parecia estar em boa condição. Os ferimentos no corpo dele eram tão horríveis que eu nem consegui olhar direito. Mas ainda havia raiva em seus olhos. Sua expressão rosnava dizendo que não precisava de ajuda e podia continuar lutando sozinho. Mas não temos muito tempo. Vá para Laios, Rafael. Jungayan deve estar lá. Se você explicar a situação e for com ela até o espadachim do poente, chegará no horário. Ela ainda está participando do evento principal lá, mas quando você chegar até ela, provavelmente já terá passado o evento. Não temos tempo. Você tem que ir agora. Vocês realmente vão ficar bem? Não sou fraco o suficiente para você se preocupar, Rafael. Eu sou seu rival, não aquele com quem você deveria se preocupar. É rival. Talvez Lei Jouyuk fosse o único que pensava assim. Os membros do grupo tentaram tranquilizá-lo. Eventualmente, quando chegou minha vez, não tive escolha a não ser abrir a boca silenciosamente. Claro. Eu sou o Padre Milagre, Marien. Um milagre certamente acontecerá aqui também. Com certeza. Lutar em uma batalha em grande escala sem nosso líder de partido seria aterrorizante. Talvez todos estivessem tão ansiosos quanto eu, mas eu sorria. Eu consigo. Eu era o sacerdote milagre. Eu vou protegê-los. Eu conseguiria sem Rafael. Rafael. Quando isso acabar, podemos. Sim, Marien. Vamos vê-lo juntos. Ah. Sim. Foi tudo bem. Eu era o sacerdote milagre. Obrigado a todos. O guerreiro cinza abriu as asas e atravessou os inimigos. Eu vou te ajudar a limpar a estrada. O mago do grupo lançou um feitiço para ele. Lei Jouyuk também continuou cortando as cabeças dos anjos. Recitei lentamente um feitiço, extraindo o poder divino do meu corpo ao máximo. Era hora de mostrar por que me deram esse título. Eu sou o sacerdote milagre. Meu corpo inteiro se encheu de poder divino. Eu emiti uma luz mais forte e sana do que o normal. Era mais forte e quente do que quando o primeiro milagre foi realizado. O poder dos deuses transbordava em meu corpo, e parecia que eu podia ouvir a voz dela. É. Está descendo. Um milagre. Um milagre está realmente acontecendo. Eu podia ouvir uma voz clara. Parem com essa besteira, pessoal. O quê? O filho da luz me pediu para enviar esta mensagem. Minha filha, o quê? Ele diz para parar com essa besteira, minha querida filha. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.